é um tema polêmico. E eu vou te falar assim, essa história que judeu só pensa em dinheiro não é verdade. Porque a gente pensa em cartão de crédito, Bitcoin e investimentos. Não é só dinheiro. Você já achou que ia falar uma coisa séria? Não, eu prestando sobre Mas assim, infelizmente, na história do povo judeu, teve muita pobreza. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Gostaria que fosse, mas infelizmente, grande parcela do povo judeu até hoje vive na pobreza. Uma parcela do povo judeu luta muito, né, para sobreviver. Então, assim, esse mito de que todo judeu é rico, que todo judeu sempre foi rico, ele literalmente não é verdade. E eu falo infelizmente, porque assim, quem dera que todo judeu fosse rico, quem dera que toda a humanidade fosse rica. A gente não tem um problema com o dinheiro. E eu acho que é aí que vem o ponto principal da questão. A maneira, o approach judaico de encarar o dinheiro dentro da religião e dentro da espiritualidade, não como um inimigo, não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. Justo pelo contrário, o judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. Uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica, que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria, né? Como assim, que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo, de uma forma bem prática e concreta, inclusive porque os fatos mostram isso, demonstra que você fugir do dinheiro, ou você ter medo do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar, seria, no fundo, fugir da própria realidade. Porque a realidade, por exemplo, eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo, ensinar a Cabala. Se não vai ter dinheiro, não vai ter rabino e não vai ter sinagoga. Perfeito. Então esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade, viver de luz, viver de energia, é um papo fofinho, como eu costumo falar, mas que ele não é realista. Então, o primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona. Agora, a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então, a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então, eu acho que o principal motivo que o judeu ele é associado com dinheiro é que, diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, do mundo dos negócios para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário, que é dentro do mundo. Eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus? Caralho. Funcionava assim. A gente pegava um ônibus no ponto final. Do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, amigo oculto no Rio. No ônibus. Caramba, uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Caramba. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E
como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. E eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não ter a capacidade? Você acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma. Só concordo. Que da onde vai vir esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão, não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Eu tinha uma visão limitada, mas o fato era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava, eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui, como essas pessoas que estão aqui, só que eu não quero. Então assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é difícil, porque é mais fácil seguir a boiada. É mais fácil seguir a boiada. Óbvio. Outra metáfora que eu vou apresentar para você aqui. Olha como que tudo depende da mente. Eu vou pegar uma tábua de 50 centímetros de largura, de 10 metros de comprimento, como essa aí. Vou pegar essa tábua, vou colocá-la no chão e vou convidar você que está aí me assistindo para caminhar nessa tábua de uma extremidade, de uma ponta para outra, de uma extremidade a outra, na tábua. Acho que você não teria dificuldade, independente da sua idade, mas você andar nessa tábua de uma extremidade para outra, tem grande problema, nada. Agora, comigo você andaria? Bom, é a mesma tábua, hein? Eu vou pegar essa tábua agora, vou subir com ela e vou colocá-la em 2 postes, de um lado ao outro da rua. É a mesma tábua, tem a mesma largura, tem o mesmo comprimento, tem o mesmo peso. Eu vou convidar você agora de subir numa escada e atravessar nessa tábua de um lado para o outro da rua. Aí mudou, né? Mas por que mudou? Essa tábua é a mesma, essa largura é a mesma. Mas porque agora ela está lá em cima, eu sei, mas ela continua sendo ela. Se você andou nela lá embaixo, você tem a habilidade física de andar nela lá em cima? Não tem? Sim, tem. Mas não é só a habilidade física que permite você tem que ter uma habilidade psicológica. Se você tem muito medo, você não consegue se jogar em cima, você paralisa. A vida é a mesma coisa. Tem gente que até tem a habilidade, mas tem medo.
E sabe o que está fazendo? Está esperando o medo passar. Só que o medo não passa. Ele vai aumentando, com o passar do tempo ele vai aumentando. Tem gente que passa a vida inteira esperando o medo passar. O medo não vai passar. O único jeito é você ir com medo. Isso é que é o verdadeiro corajoso. O verdadeiro corajoso não é aquele que não tem medo. Soldado que vai e não tem medo, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que tem medo e está lá lutando. Entendeu? A diferença é essa. É você levar o medo com você. Você imagina o seguinte, que eu vou levar você num trampolim bem alto, lá embaixo tem uma piscina, e você sabe nadar, eu vou pedir você para mergulhar lá de cima, dentro da piscina, lá de cima, dentro da piscina. Aí você olha lá para baixo e dá aquele tremor, né? Ah, tá muito alto, eu não vou pular não, tô com muito medo. Eu vou esperar o medo passar, na hora que o medo passar eu volto. Na hora que você volta, o que faz? O medo volta com você. Você vai, o medo vai. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo, chama coragem. Coragem não é pular sem medo. Isso é pular sem medo. Coragem é pular apesar do medo. Coragem é viver a vida apesar do medo. Coragem é levar adiante, levar em frente, apesar do medo. Porque se você está esperando o medo passar, vai chegar o dia da sua morte, não vai acontecer nada. Então tem muita gente esperando o medo passar. Aprenda a levar o medo. Lembra do trampolim. O único jeito de você pular lá embaixo é levando o medo com você. Faz sentido? Minha realidade mostra o valor que acho que possuo. Ah, eu sou um bom estudante. Ah, você é um bom estudante? Me mostra seu boletim. Ah, não, meu boletim não é bom, mas eu sou bom estudante. Bom, só bom boletim também não fala que você é bom estudante, mas pelo menos um bom boletim. O mínimo que um bom estudante pode ter é um bom boletim. Você não pode me mostrar um boletim ruim e falar que você é bom estudante. O mínimo é o boletim. Olha aí, ó, minha realidade mostra o valor que eu acho que possuo. Então, me vê em volta, vê que vida que eu levo. Como é que eu vivo o meu dia a dia? Como é que eu ocupo o meu tempo? Essa é a minha realidade. Isso é que eu acho que eu mereço. Eu tenho o que eu acho que eu mereço. É só olhar para a minha vida e ver como é que eu estou vivendo. Ô Bruno, cara, assim, outro parênteses que eu vou abrir aqui. Lá no teu Instagram, nas tuas mídias, você recebe perguntas, comentários de tipo assim, porra, Bruno, tu só fala de dinheiro? Não. Existe isso? Existe um cara, pô, você não vai falar tudo pra você é dinheiro, ou você só fala de dinheiro, ou nem tudo é dinheiro? Existe essas coisas? Então, tipo de o só fala de dinheiro não. Até porque lá o assunto no Instagram, principalmente, fica mais amplo. No YouTube é muito dinheiro, né? É sempre focado em finanças. No Instagram a gente acaba falando de mais coisas. Então não, mas o que sempre aparece é dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa... Pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro está marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz: as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir mão de um para ter outro. Então isso chega bastante lá, como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso. Tem lá os arquivos de riqueza. A pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano o meu cunhado pegou Covid no começo do ano.
teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do Exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo, tem uns 3 anos atrás, talvez, eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna, Tive. e o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Porque funciona assim, hérnia de disco, eu fui em vários médicos muito caros, né? E eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Pra fazer essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca. Era muito grande. Minha hernia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele... Unilateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente, que eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem. Só que quem tem 1 ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho 1 ano pra deixar de produzir se for necessário. Porque a cirurgia em hernia de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena, porém acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? Eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência e insignificante onde não tem. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha o dinheiro para isso. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, que a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, 2 coisas acontecem. Ela vende para si mesma. Ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela, por exemplo. Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente e a gente está conversando aqui. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou. Eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos da minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos, na tua área, os artigos... Quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria... O que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá
E Você fala e eu ouço. Eu só ouço. tá Vai lá. eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar. E ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer. Ou é indiferente? Ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro? E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Ah, já várias. Quais? Uma vez eu tava num curso e teve um seminário de treinadores e eu nem entendi. Eu estou te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Tô vendendo. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador Sei. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa! Responde. Pô, porque... Putz, eu deixei pra depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. 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 Não é nem tempo, nem financeiro. Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, newbie, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão, ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te dei um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu na condição? Como que eu me senti? Eu me senti... eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Alternativa do quê? Foi você que se convenceu, pô. Cara, isso, eu só reforcei uma coisa que... Ela veio à tona, uma coisa que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Então, assim, eu acho que na operação é mais antecipação. Antecipar.